Olá! E aí, pensando em viver uma primeira experiência de viagem em alto mar? Ou não pensou nisso ainda? Pois pense, grandes e famosos resorts flutuantes. Os cruzeiros hoje apresentam-se como uma das opções mais completas de hospedagem, entretenimento, gastronomia e atrações para todos os perfis de viajantes. E são literalmente uma viagem completa. A lista de atrativos a bordo é imensa, garantindo atividades dinâmicas e criativas, acomodações dignas de cenários de filme e atendimento personalizado. Definitivamente, optar por fazer um cruzeiro significa viver uma experiência de viagem inigualável. E para ser um bom marinheiro de primeira viagem, é preciso conhecer um pouco de como funciona um cruzeiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast semanal Mapa de Viagem. Neste episódio você vai saber como funcionam os cruzeiros. A proposta é trazer informações e as principais dicas para você aproveitar ao máximo a sua viagem. Quem decide fazer um cruzeiro, a viagem começa no momento em que se prepara a mala para selecionar o que realmente é importante. Então vamos começar? Ajuste aí seu GPS, pegue uma taça de vinho e venha comigo. Eu sou Rimene Amaral e nosso Mapa de Viagem está começando. Para garantir que a primeira viagem a bordo de um navio seja inesquecível, o Mapa de Viagem convidou a empresária de turismo e eventos Gilce Reis, que já coordenou nada menos que o cruzeiro Emoções de Roberto Carlos. Ela tem informações essenciais que você precisa saber antes de embarcar nessa grande aventura e se divertir bastante. Gilce, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Rimene, um prazer estar aqui com você, né, podendo trazer esse conteúdo tão interessante para todo o telespectador do Mapa de Viagem. Vamos falar de como diz, uma das coisas que eu mais amo, que é navegar, né? E começar dizendo que cruzeiros, eu falei, né, no início, são verdadeiros resorts flutuantes. Eu não exagerei não, né? De jeito nenhum. Acho que, na verdade, quem tem a oportunidade de navegar, você tem resort flutuante sem precisar ter que fazer e desfazer mala. Porque quando você vai para um resort, você fica uma semana nele, ou 5 dias. O navio tem o benefício de cada dia você estar num destino diferente. Então, isso te economiza tempo e também te dá uma amplitude maior de viagem, né? Qualquer pessoa pode viajar de navio ou existe alguma restrição, principalmente por causa de saúde? Tem isso? Não, um navio é algo muito democrático. A gente tem ali de 1 ano a 120, né? Hoje uma tendência que tem acontecido, as pessoas têm morado dentro do navio, têm passado temporadas lá, entendeu? Porque é mais barato, às vezes, você morar no navio do que no resort sênior, bom, entendeu? desde o naufrágio do Titanic, muita coisa mudou e os transatlânticos, hoje eles são mais seguros, né? Quer dizer, você não tem essa preocupação mais de navio naufragar? Não, eles são extremamente modernos, entendeu? Com uma tecnologia realmente de ponta, então realmente isso é um risco praticamente 1% dentro da proporção. Hoje até falei assim, o navio balança muito. Hoje tem equipamentos de estabilidade dentro dele também, e cada vez a gente está vindo com transatlânticos maiores, né? Então isso também facilita, porque realmente é uma cidade. Eu falo que uma Babilônia, gente, hoje já tem navio para 8.000 pessoas. Então pensa, tem cidade de Goiás que não tem essa população, entendeu? Então, e gente do mundo inteiro, você tem, assim, idiomas diferentes, nacionalidades diferentes, então, assim, é uma Babilônia que eu sou apaixonada. E qual é a documentação necessária para se entrar? Existe diferenciação, depende do cruzeiro, como é que funciona isso? Não, a nível de cruzeiro nacional, a sua identidade, ela é suficiente, né? Mas, gente, eu já falo, né, para quem gosta de viajar, tem a sua identidade atualizada, né? Eu brinco, eu tenho clientes que têm aquela identidade de 30 anos atrás, guarda ela naquele livrinho de recordações, mas vamos atualizar porque é um documento importante. Então, a identidade é importante. A nível dos cruzeiros nacionais, a carteira de motorista também pode ser utilizada. Mas daí é passaporte, entendeu? Então, você tem que estar com passaporte para onde você for. É muito importante, em cruzeiros internacionais, checar a questão do visto. Mas eu estou parando, um exemplo, eu parei na Croácia e eu preciso de visto na Croácia, senão você não desce do navio, entendeu? Em alguns casos, tem companhias que você nem embarca. Então, checar a documentação, o passaporte está ok, e os meus pontos de passagem, eu tenho visto para isso, é fundamental para não se tornar uma tragédia em vez de uma aventura.
Bom, depois que a gente faz a mala em casa, prepara tudo e despacha, essa mala só é recebida lá de noite na cabine do avião. A dica, então, é incluir na bagagem de mão tudo que é importante, né? Troca de roupa, higiene pessoal, remédios, tudo isso. Sim, principalmente assim, nada de despachar joias, equipamentos eletrônicos, entendeu? Porque o que acontece? É claro que o extravio dessa mala é muito difícil, porque você entregou ela no porto, ela vai subir a bordo, mas às vezes vai para uma cabine errada ou coisa parecida. Eu vou te falar que, na verdade, o índice de extravio dentro de mala é muito menor do que aeroporto, entendeu? Mas pode acontecer. Então, você ter sua bagagem de mão, para você estar com pelo menos 2 mudas de roupa, já leva a roupa da primeira noite, né? Porque realmente o navio, cada dia é uma festa diferente. Então, uma recomendação que eu faço isso é essencial. Medicamentos, Gilson, é bom colocar na mala? Medicação para constipação, diarreia, enjoo, pressão, alergia, protetor solar. Na loja do navio tem, mas isso custa muito caro, né? E na verdade tem uma questão também, porque assim, você tem o seu medicamento habitual. Eu falo que para qualquer lugar que você vá, a sua farmácia de hábito, ela é importante. Então assim, às vezes eu falo um antiácido também, então um relaxante muscular, porque às vezes você está em muita atividade, algo diferente. Então consulte sempre com o seu médico e tenha a sua farmácia de viagem, tá? Mas é bom lembrar, o navio tem médico sim, entendeu? Eles inclusive têm um mini hospital com algumas coisas básicas, entendeu? Nesses anos todos, não só de Emoções de Alto Mar, mas outros fretamentos, né? O Cruzeiro é o Amor, que a gente já participou, já tive situações com passageiros de mau estado, a gente tem que ir ao hospital, então realmente conheça essa parte, então tem um médico competente. O seguro-saúde é algo fundamental também, mas o seguro-saúde, você tendo ele, você faz o pagamento e você tem um reembolso depois, entendeu? Então ele é muito importante. Hoje em dia os navios também, eles têm a rota, então se é um caso mais grave, então ele muda a rota para essa pessoa poder descer e ser atendida em terra, entendeu? Então assim, nesse ponto é muito seguro, a questão de saúde é tranquila. A gente fala muito aqui sobre seguros, principalmente para todo lugar que você vai viajar, principalmente fora do Brasil, é importante que você tenha. Mas no caso de um navio, é a mesma forma de adquirir o seguro? Você pode adquirir com a própria agência, isso Sim. Tudo funciona da mesma forma? A mesma coisa, você checa as coberturas. Hoje, inclusive, as próprias companhias pós-pandemia criaram seguro-saúde e seguro até de doença mesmo. Por exemplo, você não vai conseguir embarcar, o seu seguro pode cobrir o seu reembolso, entendeu? Então, checa sempre qual é a cobertura que é essa companhia e qual que é, às vezes, a seguradora que é parceira dessa companhia, entendeu? Porque o seguro é algo a gente compra para não usar. Sim. Mas se precisar, você está ali, né, bem atendido. Então, é fundamental. Gilson, alguns cartões de créditos oferecem esse seguro viagem. São confiáveis também? A questão, olha, isso aí a gente entra numa polêmica que tem acontecido muito, porque mudou muito o perfil da questão. A seguradora, ela tem que tomar muito cuidado. Se ela primeiro, como é que funciona o atendimento dela? Segundo, se ela é por reembolso ou por atendimento. Porque se é por reembolso, por exemplo, se você quebrar um braço na Suíça, a gente está falando em torno de 5 mil euros. Você às vezes não tem 5 mil euros no bolso. Se é um seguro que ele é por atendimento e a sua cobertura é 30, 40 mil, ok, você não vai pagar nada por isso, entendeu? Então, assim, essa polêmica hoje em dia está muito grande entre os bancos oferecendo seguro, as seguradoras e quem é especialista em seguro de viagem, entendeu? Então, existe uma diferença de preço? Sim, mas é uma questão de serviço prestado, né? Eu acho que é uma coisa ainda que o consumidor brasileiro precisa muito entender o que ele está comprando. E o turismo, ele é muito diferente, porque não é aqui um copo que você compra. Ele tem tantas coisas envolvidas dentro disso que você tem que estar sabendo quais são os seus direitos e o que você está comprando, entendeu? E quando você vai comprar um seguro, você tem que ter em mãos também todo um contato. Sim. De telefone de quem fez o seguro, de onde que você vai ligar e tudo isso. Com o nosso cliente, normalmente hoje todos têm um WhatsApp e você tem um número de seguro. Eu já falo para o cliente, grave esse WhatsApp no seu celular, entendeu? E o número da sua apólice tem ela em mão. É isso, né? Agora, falando de acomodação dentro do navio, a escolha da acomodação ela é fundamental para quem tem problema de enjoo também, né? Você falou aí agora que já existe uma certa estabilidade. Agora, reservar uma cabine mais ao centro do navio, onde balança menos,
Comer maçã, tudo isso ajuda? Olha, com certeza ajuda, mas eu acho que tem uma coisa muito do psicológico também. Se a pessoa já vai pensando que ela vai passar mal, gente. Então, assim, por exemplo, quem é o primeiro navegante? Eu não recomendo fazer, por exemplo, o roteiro da América do Sul, porque quando você passa ali Floripa, é um mar mais agitado. Então, faça a Bahia ou faça aqui a costa brasileira. Quando a gente está falando de Caribe, entendeu? São mares completamente mais tranquilos, Mediterrâneo, então, olhar muito também a questão estação do ano, mas, por exemplo, hoje em dia São Pedro está judiando a gente, né? Hoje eles dias se sofre, olha, a gente conversa com São Pedro para ver como é que tá, porque realmente essa instabilidade climática é muito grande. Mas é muito engraçado, por exemplo, o Tom Cavalcante sempre esteve a bordo com a gente no Emoções. E ele, o primeiro ano, com medo como diz, de enjoar, aí a gente estava na recepção e chegou uma senhora e falou, não, você coloca o esparadrapo no umbigo, porque aí e aí ele usava esparadrapo e contava para todo mundo que era esparadrapo no umbigo. Hoje em dia existem uns adesivos também, algo que existia na Itália, hoje eu acho que você já consegue comprar por internet. Então são alguns macetezinhos que dá para você usar. A cabine com varanda, o fato de você estar olhando para o horizonte, entendeu? Às vezes cabines mais altas, centrais, com certeza é uma boa dica. Bom, eu quero dar a minha versão de como isso tudo aconteceu. Eu fiquei numa cabine menor, convencional, mas que a janela era de vista para o mar. Era uma escotilha. É isso. Me assustou quando eu acordei de manhã e o navio ainda estava navegando e eu via aquele sobe e desce. Mas não foi isso que mais me deixou amedrontado no início. Foi que no segundo dia, ao tomar banho na cabine, que a cabine, como ela é pequena e o navio está balançando, a água ela foge de você às vezes, né? Sim, sim. E depois de um tempo embarcado, depois de, não sei se foram 5 ou 6 dias que eu fiquei embarcado, você desce do navio, mas parece que você ainda está no navio. Você vai demorar aí uns 3 ou 4 dias até tudo voltar ao normal. Essa sensação mas, é real. Isso é o início, depois acostuma-se, né? E mais o importante também para o passageiro falar, quando vai, né? E principalmente ainda é um produto muito desconhecido para o mercado. E existem algumas lendas ainda. Então, assim, gente, nenhuma cabine embaixo da água. Tá? Então são todas acima. Aí você via a questão do mar, talvez porque o mar estava mais agitado, você já estava em alto mar, entendeu? Então, assim, isso é muito relativo, mas assim, é super segura essa navegação e ela pode ser prazerosa. A gente fala em cabine, aliás, como é que são as escolhas das cabines? O que diferencia uma da outra? Quando você vai comprar um pacote, por exemplo, para um cruzeiro, você fala, eu quero a cabine tal. É como se fosse um quarto de hotel? É muito importante você saber hoje todas as categorias que você tem acesso. Então, a gente começa com uma interna, que está de 14 a 17 metros, que pode acomodar até 4 pessoas. Como 4? Então, são 2 camas embaixo, que podem, ou depois 2 beliches em cima. Então, aquela coisa, gente, você vai na cabine para dormir, porque o navio tem toda uma atividade para você estar circulando. Aliás, tem atividade para o dia inteiro, né? Dia e noite, né? São 24 horas no ar. Então, realmente, você só vai para tomar banho e dormir na hora que você já está extremamente cansado. Você tem a cabine com janela, né, com escotilha, que também de 14 a 17 metros. Depois você vai para as varandas, né, que normalmente ela também pode ser quádrupla, mas normalmente configurada com uma cama de casal, ou 2 e um sofá-cama, para até 2 pessoas. E assim, Remene, eu amo uma varanda. Sabe, sentar ali, final do dia... Eu naveguei uma vez saindo de Veneza e sentada, você fala, gente, obrigado, Deus, que a gente, né, pode usufruir e ver essa imagem tão linda. E eu acho que a beleza do alto mar, ela é diferente de quando você vê da terra. Claro. Então, fantástico. Depois você vai para as suítes, para as grandes suítes, e já tem uma tendência do mercado muito interessante, tá? A MSC é a companhia que mais aposta no Brasil no nível de navios. Ela, com certeza, está entre as 3 maiores do mundo, mas a única que é de uma família, né? Então, que isso é muito bacana, porque tem realmente um CEO, não é uma coisa que é só uma holding ou um presidente naquele momento, então a família vaga. Uma coisa mais humanizada. Total, e que eles olham os detalhes, né? A MSC é a maior companhia de cargas do mundo e eles resolveram fazer navios também. Então, dentro dos navios tem uma área que chama Yacht Club.
Então, o Yacht Club normalmente são 60 cabines, que você tem um serviço de all inclusive, você tem mordomo para sua cabine, então você tem uma área privativa de piscina. Então, assim, você quer descer e estar na piscina com todo mundo, ok. Mas só essas 60 cabines em média que tem acesso a essa área de piscina. Seria a classe executiva do navio, primeira classe. É uma primeira Entendi. classe. É uma primeira classe. Então, o Yacht Club é algo que tem crescido muitas outras companhias, por exemplo, dentro da Norwegian seria a Heaven. Então, tem esse crescimento acontecendo aí que é muito bacana, porque às vezes a pessoa não quer navegar num pequeno, existe uma tendência também dos iates, né? Uma coisa que tem crescido também, que é uma coisa que o goiano conhece muito pouco, mas o brasileiro, principalmente no eixo Rio-São Paulo, você pode fretar um iate para você fazer o Caribe ou para você fazer o Mediterrâneo. Aquela coisa de são 5 cabines, são 7 cabines, são 10 cabines, então você juntar uma turma de amigos. E você freta com serviço completo? Com serviço completo. Você tem o chefe, você tem o marinheiro, você tem o arrumador, então assim, você não preocupa com nada. É algo assim fantástico. Uma outra tendência também de navegação são os fluviais. Então, você tem navegações pelo rio, a gente tem aqui no Rio Amazonas, mas você tem na Europa, que tem, né, o Rio Reno, tem o Danúbio ali, então assim, são navios menores, mais tranquilos, então você está andando, você está dentro da cidade, ele para durante o dia, então você pode alugar, tem a bicicleta do navio, você vai passeios, então assim, tem toda uma navegação que é diferente, então você tem para todos os gostos e para todos os jeitos. Por que não passar um domingo, tomar um vinho em Bacará, no Reno? Nossa, que delícia! E você pode dar a volta ao mundo no navio. Em média, 300 dias, tá? Tem rota de 300, mas tem rota de 3 meses, tá? Tem rota de 3 meses, eu já vi, assim, que eu sou tão apaixonada que toda hora eu vou estudando, né? Então, dá para passar 300 dias, dá, você sobe no navio, desce outro, mas tem navio com 3 meses de duração, se não me engano, que você faz, eu já tive até a oportunidade de vender essa pandemia para o cliente e ele ficou meio assustado, Gi, os 3 meses no navio, vai que você vai gostar, e ele amou. Como não? Amor, Cada dia amor. você está num lugar diferente. Fantástico, sem precisar de fazer e desfazer mala. É a melhor coisa. Gilce, navios, esses grandes navios transatlânticos, eles têm vários pavimentos. Como é que são dispostas as cabines, restaurantes, as lojas, o cassino, a área de lazer? Isso tudo é especificado? Normalmente, se você olhar, dependendo, em média o navio tem de 18 a 22 andares. Então, você tem normalmente na área central do 7º ao 9º, por exemplo, aí vai variando o tamanho do navio. Então, ele normalmente tem 3 andares, onde ele tem na polpa, na proa, a questão do teatro e na polpa o cassino, ou vice-versa com o restaurante, entendeu? Na área central, ele já tem as lojas. Os restaurantes, normalmente, são 2 restaurantes que são os tradicionais, que aí você tem seu turno de jantar, e uma coisa que tem acontecido em muitos navios ultimamente são restaurantes de especialidades, que a gente chama. Então, você tem o japonês, o italiano, o de carnes, entendeu? Então, isso também, normalmente, esse valor é pago à parte, mas a gente está falando aí de 30, 40 dólares para, de repente, você não fazer o serviço à la carte. E você tem o buffet, que eu brinco que, na verdade, o navio é ao contrário, né? Porque você tem 5 refeições inclusas, café, almoço, lanche, jantar e ceia. Mas a comida não para, você tem comida o dia inteiro. Então, realmente, tem que tomar cuidado com a balança. É verdade. Sobre free shop, há navios que estão em alto mar que são terras internacionais. Por isso, em alguns casos, são livres de impostos também. Total, e assim, com marcas extremamente interessantes, entendeu? Então, marcas italianas que você realmente em terra você pagaria mais caro, então, assim, vale muito a pena. E uma coisa importante, que na verdade você só tem acesso ao free shop, principalmente falando de Brasil, quando ele está em navegação. Porque aí ele afasta da costa e viram águas internacionais. Águas internacionais. Águas internacionais, entendeu? Então, isso também é excelente para aquela coisa de compra. Olha, a nível de, por exemplo, vou dar um exemplo. Swarovski costuma ter um preço melhor a bordo com peças exclusivas que você não acha nas lojas do Brasil. A área de perfumaria, de bebidas, entendeu? Até mesmo de roupas. Então, assim, eles têm uma variedade muito grande. E as lojas não costumam ser grandes, mas eles têm grandes reservas, entendeu? Então, e vale lembrar também que a mesma lei que rege os aeroportos também funciona. Existe uma quantidade X que você pode gastar, né? É só que acaba não tendo esse controle, né? Tem isso também, né? O controle de porto é diferenciado. Completamente. Agora, é claro que ele é muito criterioso. Por exemplo, a questão de mala. Você não pode embarcar com bebidas.
A sua mala de mão passa no raio-x e a sua mala que vai para bordo também. Aquilo é eliminado, entendeu? Você não tem acesso a ele de novo. Tá certo? Só que na hora que desce, isso já não tem, porque você já entrou com tudo certo, você não vai. O que está descendo ali é compra, tá tudo certo. Acaba que é lucro também para a empresa, né? Com certeza. Inclusive, se você pensar, eu, né, me tornei uma especialista em fretamento de navio e tudo mais. E, por exemplo, a gente, em um certo momento, eu estou fazendo um fretamento para um gospel. Ele era um fretamento que saía mais caro. Por quê? Eles sabiam que o consumo de cassino e de bebida seria menor. Inexistente, praticamente. Mas né, menor. Uma coisa que é muito uma dica também, Rimene, o pacote de bebidas, sabe? Porque você tem 3 tipos diferentes. Você tem um não alcoólicos, o Easy, um exemplo, e um outro Plus. Você já compra, já parcela ali tudo, você divide o navio em 12 vezes, entendeu? Vale a pena, né? Porque se ficar preocupado, é 5, não, já pagou, já tá tudo certo, você não tem que... Então, assim, é uma dica, olha, às vezes vale a pena. E uma coisa importante, se o Rimene bebe e a Jus não bebe, amigo, nós vamos ter que fazer o mesmo pacote, não se compra pacotes diferentes para a mesma cabine. Ah, entendi. O pacote é por cabine, não por pessoa. É por cabine, é cobrado por pessoa, mas é por cabine. E claro que crianças têm um preço diferenciado, porque o deles vai ser não alcoólico. Bom, ao falar em cruzeiro, o navio permite realizar atividades em cada destino, né? Com uma estrutura completa, o cruzeiro também oferece passeios em grupos. Aliás, essa é uma maneira de não precisar se preocupar com o retorno a bordo, né? Exatamente. Além disso, você conta com opções que é ter guias do próprio navio auxiliando. Como é que funciona esses passeios, Gil? Se o navio vai parando e as pessoas vão descendo, desembarcando, depois passa o dia e volta? Sim, é isso? E na verdade, isso é assim. Primeiro que eles têm uma gama de navios, de passeios bem diferentes, justamente de acordo com o seu gosto, né? Então, você tem aquela coisa, não, eu quero hoje curtir praia, ou eu quero curtir parte histórica, então tem isso, com guias ali especializados. Você tem uma prioridade de subida e descida no barco, no navio, e eu acho que o mais importante, que aí a gente já teve, graças a Deus não aconteceu com um cliente meu, mas já tive conhecimento, aquela coisa que o cara desceu sozinho, alugou o carro, quebrou, na hora de voltar, não voltou. O navio foi embora, e o navio espera a excursão, se for oficial. Entendeu? Aí é um transtorno, porque o cara tem que pegar um voo para o próximo destino. Então, assim, é bem complicado. Costuma ser mais caro? É o que eu comentei um pouco antes. Você tem que fazer essa precificação e qual que é o conforto que está ali. A sua viagem não pode ser um pesadelo, ela tem que ser um momento de prazer. Então, isso se torna, falar, estou tranquilo. Claro que tem cidades que você para, né? Igual você chegar no Rio de Janeiro, por exemplo. Vou fazer o Museu da Manhã, um exemplo. Bem, você pode ir ali andar e voltar, né? É perto, né? É perto, mas você tem que tomar alguns cuidados. Parei em Barcelona. Barcelona é uma cidade gigantesca, mas dá para você ir na Ramblas, no mercado e voltar, entendeu? Não pode inventar muita moda, né? Porque senão você pode ficar para Acaba trás. ficando para trás. Agora tem quem não queira fazer a programação e acaba ficando no navio que existe uma programação diversificada. É possível conferir os horários das refeições, lista de atividades para adultos e crianças, apresentações especiais com o jantar com o comandante, que é uma das apoteoses de um cruzeiro, né? Sim. Eles têm muita questão da noite temática também, então às vezes a noite do branco, o tropical, entendeu? O comandante é algo bem interessante também, porque, né, ele é um mito, ele é o rei do navio, né? Ele tem o comando. Hoje em dia você não tem acesso à ponte de comando. Nós, com o Roberto, em 2006, a gente conseguiu que o Roberto visitasse a cabine, e isso foi até uma capa de caras, e depois isso foi meio que um problema dentro da companhia, porque olha, mas para ele só foi lá, ele não mexeu em nada, porque é uma área de extremamente cuidado, né? Uma coisa, sempre uma dica, hoje em dia as TVs dos navios têm a programação, e sempre que você chega na cabine, você tem um cruise day, o diário de bordo. Então lá está todo o funcionamento dos restaurantes, a programação que tem na piscina. Hoje esses navios tem uns que tem até kart dentro, simulador de Fórmula 1, pista de patinação do gelo. É realmente um resort. Não, completamente. Então assim, tem muita atividade diferente que você pode fazer. Então o Leo Cruise Day, o diário de bordo, é fundamental para você se programar e não ficar perdido. Aonde aconteceu isso? Aula X, aula Y. A área do spa também é maravilhosa, né? Então, assim, é outro lugar também que você, se deixar, você pode passar o dia lá, porque são massagens fantásticas, a área deles de jacuzzi, de relaxamento, então... Colocou a pulseirinha VIP e vai ser feliz. Acabou, vamos embora. Diz, quais são os cruzeiros mais procurados por aqui pelo Brasil? Geralmente são cruzeiros mais de uma semana,
por exemplo? Onde eles estão atuando? Na verdade, hoje a gente tem cruzeiros de 3 noites, 4 noites, 7 noites, 8 noites em média, né? O 3 noites, 4 noites fazendo a região ali de São Paulo e Rio, do litoral carioca ou paulista. E a gente tem Bahia, né? Bahia, às vezes chegando até Maceió, até Alagoas também, e fazendo América do Sul, indo até Buenos Aires e descendo, depois fazendo às vezes até Montevidéu. Uma coisa importante que as pessoas não sabem: Punta del Este é um porto que nem sempre você pode parar, por conta da questão, condição climática. Então, se você olhar, tem lá os asteriscos, parado de acordo com o clima meteorológico. Então, assim, o brasileiro está crescendo muito. Então, você fala hoje, assim, qual que é a maior ocupação? Se você pegar, nós estamos com uma temporada sensacional, entendeu? Com ocupação lá em cima, com navios gigantescos, né? Não só os medianos, como os grandes também. Uma coisa que eu sou apaixonada e que, assim, é a questão do música a bordo, né? A gente tem hoje muitos navios temáticos, né? Sou muito grata a Deus de ter começado isso com o Roberto. Depois fizemos o primeiro cruzeiro country, que foi Bruno e Marrone, João Bosco e Vinícius, não, Edson e Hudson, e acho que João Bosco e Vinícius, depois o projeto com a Xuxa. Então essa coisa do artista a bordo é muito legal. E um dos sucessos, por exemplo, da temporada é o Cabaré. O Léo nunca tinha feito navio, fez esse ano, o Daniel também foi fantástico. Então, assim, eu acho que é muito bacana esse cliente que sobe, acaba sendo um cliente mais jovem, mas nem sempre, porque às vezes a pessoa mais velha também, ele quer aquele conforto de não ter que ir, ficar no meio da multidão. É algo que é interessante demais. Isso que você falou, isso você falou da idade. Parece que antigamente existia uma pretensão de pessoas mais velhas, né? Mudou muito. Isso tem mudado. Tem a ver com os cruzeiros temáticos, que a gente vê não apenas os cruzeiros ligados à música, a shows, mas também cruzeiros que são temáticos. Você falou agora mesmo de cruzeiro gospel, né? O gospel. Tem um Dançando a Bordo, que é um projeto da Costa antiguíssimo, excelente, que você vai para dançar a bordo. Então você tem o Carlinhos de Jesus e vários mestres lá que dançam. Então, assim, é algo bem divertido. E realmente tinha você querendo pensar, o cruzeiro é algo para um público sênior. Não. Hoje é do 1 ao 100, é o momento da família estar a bordo, é o momento do grupo de amigos que sabem que tem uma balada que você pode amanhecer o dia, vendo o sol nascer e o mar ao fundo, entendeu? Uma tendência, talvez, de um público que tem um público, né, vamos colocar ali do baby boom e do sênior, seria as travessias, porque são em média de 15 a 20 dias a bordo. Então, você pode ou sair da Europa e chegar até o Brasil, ou vice-versa. Uma coisa importante, a temporada de cruzeiros no Brasil, ela normalmente vai de novembro a abril, porque seria o nosso verão aqui, entendeu? Então, essa travessia começa em novembro, termina aqui em dezembro, e depois em abril os navios voltam, né? Hoje em dia, quem está vindo para o Brasil, todo mundo volta para a Europa para fazer a temporada europeia. Agora, já quando a gente fala em Caribe, por exemplo, a gente não pode falar em cruzeiros de setembro até novembro, né? Por causa da região, tempo dos furacões. Normalmente não tem. E assim, o que acontece? Essa questão do furacão hoje é algo tão complicado, porque antigamente falava, você não vende julho e agosto, né? Só que a gente, nos últimos anos, tem visto julho e agosto tranquilo, o negócio chegando em outubro, entendeu? Uma vantagem também que o navio tem é que ele consegue prever antes, então ele faz um desvio de rota. Tanto é que quando teve o tsunami na Ásia, eu tomei conhecimento de 3 navios que fizeram um desvio de rota e que não foram atingidos. Então, também é uma outra vantagem que você tem nessa flexibilidade ali, né? Tem média de duração de um cruzeiro por aqui? Quando a gente fala, eu estou falando de cruzeiros mais nosso mesmo aqui, Brasil, média de início e fim? 3 noites, 4 noites, 7 noites ou 8 noites. Praticamente esse. Mas é um cruzeiro apenas, né? As pessoas é que vão descendo de acordo com o tempo. E às vezes você pega o mesmo navio que ele tem um roteiro de 7 noites, por exemplo, em dezembro. Quando chega em janeiro, ele vai para uns 5 noites. Então tem algumas quebras, principalmente quando entra os fretamentos. Porque, por exemplo, não só o musical, mas o mercado corporativo também, fazer uma convenção a bordo é um descanso. É um descanso. Eu já fiz a Raco, uma cliente minha, a gente já fez o fretamento e você tem todo mundo concentrado, a comida está ali, a bebida ali, você não tem que alugar salão, você não tem que... Então, assim, é muito mais prático. Então, às vezes, a companhia tem um cruzeiro de 7 noites e ele transforma em 4, mesmo tendo lançado, porque o lançamento, por exemplo, já abriu a temporada de 24, 25. Um segredo também, Rimene, é comprar com antecedência, porque os preços são flutuantes.
Vamos falar em preço? É possível a gente falar em valores médios aí de 3 a 4 dias de um navio, de um cruzeiro aqui baseado litoral São Paulo e Rio de Janeiro? Vamos falar aí que você faz um cruzeiro de 3 noites na faixa de R$3.500 é o apartamento duplo. Você vai de 7 noites na faixa de R$6.000. Você pensa hospedagem, 5 refeições, todas as taxas portuárias e É mais barato que um resort em terra. Com certeza. De longe, de longe. Mesmo que você inclua o pacote de bebidas, ainda fica mais econômico. E tem diversão para a família inteira? Para o avô, para o pai, a mãe, para a criança? Tanto é que tem navios hoje que tem uma tendência que a região do clube deles, eles já dividem, porque eles já colocam crianças, por exemplo, dos 5 aos 8 juntos, depois dos 8 aos... Meio que separar o kids do teen. Porque, por exemplo, tem resorts que eles não têm essa separação. Sim. Então, não dá para você misturar um menino de 5 anos com um de 12. Os interesses são completamente diferentes. E o navio, normalmente, eles têm 3 a 4 divisões diferentes, entendeu? Com recreadores diferentes, com atividades diferentes. O navio também é um descanso, às vezes, para os pais. Porque os meninos vão para o Kids Club de manhã e só volta à noite. O Teens Club, normalmente, tem alguns que tem boate para os meninos do Teens Club. É um verdadeiro férias, né? Férias para a família inteira. Férias para a família inteira. O pai e a mãe podem ficar lá na piscina, tudo tranquilo, o menino está se divertindo com segurança. Gente, para quem não conhece o navio, mas tenha curiosidade, experimente, tente, faça alguma coisa diferente. É uma forma de você viajar e viajar relativamente barato pelo tudo que é incluído dentro de um pacote como esse. 3, 4 dias é possível você espairecer a cabeça, conhecer gente nova, conhecer situações novas e agradáveis. Gilce, muito, muito, muito obrigado pelo papo, obrigado pelas dicas, eu espero que a gente possa falar outros assuntos que a gente vai falar aqui com certeza e foi um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite, com certeza é um tema que eu sou apaixonada e espero ter contribuído aí realmente. Experimente a emoção de navegar. Permita-se experimentar. Quando falamos em turismo, a experiência pode ser muito melhor do que a expectativa. Nem que seja só para dizer que já fez um cruzeiro. Vale a pena. Depois você me conta. Nosso mapa de viagem que nos levou aos mares e aos cruzeiros termina aqui. Você pode rever esse e outros conteúdos nos canais da Ligue TV Digital no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Um abraço, uma boa viagem e até o próximo.